Rio Paraíba do Sul, 1717. Foi nesse rio onde 3 pescadores se lançaram em uma missão naquele ano. João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso deveriam buscar peixes para a comitiva do Conde de Assumar, governador da capitania de Minas Gerais, e eles não imaginavam, no entanto, que naquela pescaria eles dariam início a uma das devoções marianas mais fortes no mundo, a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Foi graças à pesquisa histórica que você vai acompanhar nessa reportagem um pouco mais sobre a vida desses pescadores. Eles viviam em locais simples, como essa representação aqui na cidade de Aparecida recorda e rememora. Foi num ambiente simples como esse, rústico, familiar, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida passou a ser venerada e conhecida pelo povo brasileiro. A imagem que hoje está no nicho da Basílica Nova, inicialmente era venerada assim, na Casa dos Pescadores. Mas o que a história nos conta sobre esses pescadores? Eles eram amigos? Trabalhavam juntos? Ou eles eram parentes? É isso que nós fomos descobrir. E eu vejo a foto deles lá na igreja. Todos os domingos eu vejo falar muito deles, né? Como é que é? Pedro, Tiago e o outro não lembro. Nossa, conhecer muito pouco, porque não sou daqui. Estou passeando e vim conhecer agora. Estou adorando e vou tentar buscar um pouquinho mais para saber falar, né, sobre a história daqui. Acho que não, acho que era por causa da profissão mesmo, que eles se juntavam para pescar juntos e as técnicas que eles usavam, 3 pescavam melhor que um, eu imagino, então é o que eu imagino. Para entender mais sobre os pescadores e suas famílias, fomos até o Seminário Bom Jesus, que abriga o acervo da Cúria da Arquidiocese de Aparecida. Os armários aqui do arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida guardam preciosidades como essa que estão aqui na minha mão, que é o livro-tombo da paróquia de Guaratinguetá. Aqui está a primeira narração do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu acho que o João tem outras riquezas na sua mão. É por meio desse arquivo e da história muito bem documentada que nós descobrimos um pouco mais sobre o povo, a cidade e os pescadores, que pela primeira vez acolheram a imagem de Nossa Senhora, dita então Aparecida. Juntos, esses arquivos nos fazem voltar a mais de 300 anos, exatamente na Vila dos Pescadores, que retiraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida das águas. Por isso, você é o nosso convidado para voltarmos a mais de 3 séculos e fazermos juntos uma viagem pela história. A nossa jornada começa em 1717, lá nas águas do Rio Paraíba, mas com a ajuda desse documento de 1745, escrito pelo pároco da época, o padre João de Moraes e Aguiar. Ele narra para a gente o nome dos 3 pescadores, que não vem por tradição ou por lendas, mas pelo que está escrito aqui no livro-tombo. Ele nos diz o seguinte: entre muitos foram a pescar Domingos Garcia, João Alves, Felipe Pedroso, em suas canoas. É interessante que o nome deles se apresenta logo no começo aqui, mas tem uma pessoa que fazia parte dessa família, da família de um dos pescadores aqui, e que também é narrada em outro texto muito antigo, né? Isso é verdade, ela é uma personagem muito importante e que no livro sobre os acontecimentos extraordinários da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é uma das que abrem um importante episódio. Mas é legal a gente notar que, assim como muitas famílias vêm a Aparecida para louvar Nossa Senhora, quem pôde cuidar da imagem em seu início foi também uma família. Porque já nesse relato nós descobrimos que Silvana da Rocha Alves e seu filho João Alves moravam em um casebre no alto do Capitão Mor. Este morava em Guaratinguetá, mas dominava os moradores deste lugar. Desse modo, entre outras coisas, nós descobrimos que o mandado do Capitão Mor partiu para poder receber o governador das Minas Gerais e de São Paulo, que havia sido nomeado em Lisboa, para poder governar essa província que existia então na colônia do Brasil. Isso é muito interessante, porque a gente logo vê que Silvana da Rocha, essa mulher que é citada
nos acontecimentos extraordinários referentes à imagem, é mãe de João Alves, um dos 3 pescadores, mais propriamente aquele que retirou a imagem de Nossa Senhora Aparecida das águas do Rio Paraíba do Sul. Olha que interessante como continua o relato do livro Tombo. Lançando neste porto João Alves a sua rede de arrasto, tirou o corpo da senhora sem cabeça. Lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma senhora, não se sabendo nunca quem ali a lançasse. Ou seja, o relato é muito claro, dizendo que João Alves, aquele que é filho de Silvana da Rocha, foi aquele que retirou a imagem de Nossa Senhora Aparecida do rio. Então, foi nas redes de João Alves que a imagem apareceu. Isso é muito interessante, né? Isso é interessante também para a gente lembrar quem guardou a imagem após o encontro, porque os relatos são bem claros. Alves, chegando à sua casa, entregou a santa sua mãe, porque ela tinha feito um grande milagre, com o poder da qual eles pescaram uma grande quantidade de peixes. Interessante, porque eu estou vendo aqui, João, que a Silvana da Rocha também depois não só pegou a imagem, como cuidou dela, né? Isso, e a guardou em uma caixa. É muito interessante isso, porque a gente já tem então dentro desse núcleo familiar desse pescador, junto com a Silvana, toda essa situação da família que cuida da imagem de Nossa Senhora. E é interessante porque Silvana da Rocha e João Alves não estavam sozinhos nesse núcleo familiar, não. Ah, não? Não, porque Domingos Garcia era pai de João Alves e, por sua vez, esposo de Silvana da Rocha. Isso é muito interessante para a gente ver que logo no começo, então, a imagem é cultuada, é venerada dentro desse âmbito familiar, como prova tanto o livro do Tombo, quando unido também com os relatos aqui dos acontecimentos extraordinários referentes à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas há um outro acontecimento muito interessante, porque eles não eram só amigos, né? Eles eram familiares. Mas como é que fica Felipe Pedroso nessa história? E a gente entende, por meio desses documentos, que Silvana foi até mais longeva do que seu marido Domingos e seu filho João, vivendo no mínimo 10 anos após o encontro da imagem. E ela esteve presente também em um dos milagres mais conhecidos de Nossa Senhora e que talvez tenha espalhado a sua devoção por meio dessas vilas, que é como o livro sobre os acontecimentos de Nossa Senhora relata. Começa uma tempestade muito forte, soprava um grande vento e os relâmpagos eram sucessivos. Devido ao forte vento, apagaram-se as luzes todas. Silvana da Rocha dirigiu-se para dentro do casebre, voltando com um tição de fogo para acender as luzes. Antes que esta chegasse o tição de fogo aos rolos, estes acenderam-se por si só. Todos os crentes que ali rezavam tomaram aquilo por um grande milagre de Nossa Senhora e continuaram o terço. E olha, além desse relato é interessante porque a gente sabe que depois que Silvana desaparece dos documentos, que ela não é mais citada nos documentos, uma pessoa passa a ser citada como aquele que é responsável pela imagem. Provavelmente aquele que era o seu irmão, Felipe Pedroso. Porque se Domingos já tinha morrido e João também, Silvana deixa para Felipe a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É interessante porque a gente sabe, por meio do relato do livro Tombo, que Felipe Pedroso conservou esta imagem 6 anos, pouco mais ou menos. E a partir dali, ele doa logo depois para o seu filho, Atanásio Pedroso, como também narra o livro do Tombo. E é interessante porque esses 2 documentos, embora sejam bem conhecidos, nos ajudam a entender um pouco mais sobre como vivia, como era a rotina dos pescadores. Porém, agora você vai acompanhar com a gente 2 documentos inéditos que nos mostram a família de Felipe Pedroso, a família que conservou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e que popularizou a devoção à padroeira do Brasil. Eles também estão aqui no acervo da Cúria Metropolitana de Aparecida e foram achados graças à pesquisa das equipes que aqui trabalham. Essa é a primeira vez que um meio de comunicação mostra estes livros ao público.
E é pela primeira vez que nós entendemos um pouco da dinâmica familiar por meio desses livros, que são divulgados também pela primeira vez pelos meios de comunicação da segunda família que pôde acolher a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que continua presente até hoje no nicho do Santuário Nacional na Basílica Nova. Aqui nós podemos ver o batismo de João, neto de Felipe Pedroso, onde consta: aos 30 de julho de 1720, batizei e pus os santos olhos no inocente João, filho de Atanásio Pedroso e de sua mulher Rosa Maria. Outro livro que nos faz entender outra vertente da família de Atanásio Pedroso é esse aqui, o segundo livro do batismo da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Folheando essas páginas, já amareladas pelo tempo, bem antigas, a gente encontra um relato muito interessante escrito pelo padre José Alves Vilela, que a gente deve sempre lembrar foi o primeiro padre que fez com que o culto a Nossa Senhora Aparecida fosse reconhecido junto a Dom Frei João da Cruz, o padre que construiu a primeira capela dedicada àquela que seria um dia a padroeira do Brasil. Esse relato está bem aqui, no meio dessa página amarela, marcada pelo tempo, mas que nos traz detalhes interessantes sobre a segunda esposa de Atanásio Pedroso. Aqui há um relato bem completo sobre a família do pescador. Nos diz o seguinte: aos 2 dias do mês de maio de 1745, pus os santos olhos a José, filho de Atanásio Pedroso e de sua mulher Maria Siqueira, neta por parte paterna de Felipe Pedroso e de sua mulher Verônica da Silva, já defunta. Avô materno, Maximiliano Siqueira, e sua mulher não se sabe, naturais de Pindamonhangaba e do pai desta vila. Foram padrinhos Antônio Bicudo Barbosa e Bárbara Ana da Cruz, solteiros, todos moradores e fregueses dessa vila, assinado pelo padre José Alves Vilela. E não bastasse toda a riqueza histórica dessa página, trazendo a assinatura do padre Vilela, o nome do neto de Felipe Pedroso, do pai Atanásio Pedroso, de toda a sua família, sua segunda esposa, seus amigos que foram padrinhos, a página do lado nos reserva ainda uma outra história interessante. O nome do pai do primeiro santo brasileiro, Antônio Galvão de França, que foi padrinho de batismo de outra criança e cujo nome está imortalizado nesse mesmo livro de batismo no ano de 1745, apenas meses antes da bênção e sagração da primeira capela dedicada à Senhora Aparecida no alto do Morro dos Coqueiros. Mas para entender um pouco melhor como era a família dos pescadores, nós também recorremos a esses registros para lembrar de Teresa, que era filha de Felipe Pedroso e que também esteve presente na pescaria de Nossa Senhora Aparecida. Diz aqui: aos 9 dias do mês de agosto de 1725, batizei e pus os santos olhos a Teresa, filha de Felipe Pedroso e Maria Pedroso. E vale lembrar que Maria Pedroso é a segunda esposa de Felipe Pedroso, já que a primeira havia morrido. Mas esses pequenos relatos e essas evidências que nós encontramos nessas verdadeiras relíquias nos ajudam a entender melhor como funcionava a dinâmica familiar e como eram as próprias famílias que ajudaram no estabelecimento da devoção de Nossa Senhora Aparecida em todo o Brasil. E olha, essa proximidade aqui com os livros, essa demonstração para você que está em casa, nos fazem entender e ter ainda mais certeza da comprovação histórica, não só do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas dos pescadores, aqueles que estavam envolvidos naquela pesca em outubro de 1717. Esses 2 livros de batismo que estão sendo mostrados, repito mais uma vez, pela primeira vez ao público, são um registro histórico de homens que viveram em nosso meio e que deram origem dentro da sua família, porque era uma única família, a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Mas nós devemos nos lembrar do lugar da comunicação dentro da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Desde os primeiros devotos que comunicavam os seus milagres e as graças que recebiam de Deus por intermédio de Nossa Senhora, como desses mesmos registros que nos ajudam a entender a dinâmica familiar daqueles que resgataram a imagem. Por isso, nós fomos entender um pouco melhor como que a comunicação fez parte e ainda faz
da devoção à nossa querida rainha e padroeira do Brasil. Nós sabemos que existe a história oral, né, das histórias que são narradas, contadas, mas o que é provado, que tem essa certeza, são a partir dos documentos, né, seja o escrito ou seja o registro de uma fotografia, de um filme. Então, assim, a história de Nossa Senhora, ela tem essa ligação, né? Hoje nós temos a Rede Aparecida de Comunicação, que faz essa propagação, né? Que tem essa grande missão de propagar a devoção à Nossa Senhora. E apesar do pequeno tamanho da imagem de Nossa Senhora, a Casa da Mãe Aparecida busca refletir o tamanho do amor de seus devotos a ela. Amor esse expressado pela família dos devotos, porque assim como a família dos pescadores cuidou e guardou da imagem de Nossa Senhora Aparecida, hoje a família dos devotos sustém e mantém a Casa da Mãe Aparecida, além, claro, de construir esse grande santuário. Se você não faz parte da nossa família, ligue 0300 210 1210 e diga hoje mesmo seu sim à família dos devotos. Todo mundo que fizer o seu cadastro no mês de outubro, nosso mês de festa, recebe o livreto oracional Jornada do Peregrino, um guia para você vir ao Santuário Nacional, sobretudo durante o Ano Santo, e receber as indulgências do Jubileu da Esperança. Por isso, curta, compartilhe e evangelize sua comunidade com os conteúdos da Revista de Aparecida Digital. Acesse a12.com/Revista de Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Poder mostrar para os devotos isto, que essa história, mais uma prova do quanto essa história existiu, faz a gente ter cada vez mais verdade, e ter esse sentimento de fé, de esperança, diante a imagem de Nossa Senhora.